Sejam bem-vindos ao Sinfônica Braça Campinas. Sou Alcides Arruda, violinista da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos violão fácil. Mesmo o violão de 7 cordas não é um bicho de 7 cabeças, com Beto Balanço. Curta o nosso canal e compartilhe também. Oi, tudo bem? Eu sou o Beto Balanço, músico e professor de música há mais de 40 anos. Eu vou dar para vocês aqui uma aula de violão básica, dividida em 4 partes. A primeira parte, teórica, porque você vai precisar saber um mínimo de teoria para entender o que está se passando na aula. A segunda, com exercícios, explicando como você vai fazer os exercícios e quais são eles. A terceira, eu vou fazer um resumo dessas duas e aplicar mais alguma coisa. E na quarta aula a gente vai fazer 4 músicas simples. A intenção aqui não é você virar um João Bosco ou um Jimmy Page. A intenção é fazer com que você toque violão sem problemas. Para tocar você não precisa ter dom, você precisa ter um violão, vontade e seguir as técnicas básicas. Isso, a música vai sair naturalmente, você não vai ter que se preocupar muito com isso, é só você seguir essas técnicas, essas regras, e você consegue tocar. Você não vai ser um exímio tocador logo de cara, mas você vai conseguir tocar para você, você vai conseguir fazer um som, uma festinha, você vai conseguir se divertir com o instrumento, porque você vai ver que não é uma coisa tão difícil. O título dessa aula é Violão Fácil, nem mesmo de 7 cordas é um bicho de 7 cabeças. Porque muita gente vê o violão e acha que é um absurdo, e não é assim. A gente tem o violão de 7 cordas, tem o violão de aço, o violão de nylon, são todos instrumentos diferentes, cada um você vai tocar de um jeito. É como você tocar teclado, piano e órgão. Eles se parecem muito, você toca do mesmo jeito, é tudo igual, mas a técnica, o jeito de tocar cada um é diferente. E você não vai ter que se preocupar com o número de cordas, nem nada disso. Você só vai ter que se preocupar com tocar o violão. Você vai ver que é muito mais fácil do que parece. Vamos lá? Nessa primeira aula, eu vou passar para você uma tabela de cifra. Cifra é a maneira gráfica de se representar os acordes. Isso mesmo, acorde. Não é posição. Posição é essa que eu estou sentado. O que você faz no braço do violão se chama acorde. Então eu vou ensinar para vocês como funcionam as cifras, os nomes, como identificar, porque é muito importante isso para que você passe a tocar apenas lendo o que está escrito, sem ter que ficar procurando o acorde, sem ter que ficar dependendo muito do caderno. Você vai entender o que acontece. Vou explicar rapidamente para você o que é sustenido, bemol, e vou falar também sobre o nome das cordas. A gente vai começar pela tabela de cifra e pelas cordas. Cifra é a maneira gráfica de se representar um acorde. Você tem acordes maiores e menores. Isso não diz respeito a tamanho ou dificuldade, é apenas uma função harmônica. O acorde maior ele tem um tipo de nota, o acorde menor tem outro tipo de nota. É só isso. Tá? Uma maneira de chamar os acordes. A cifra ela vai de A a G. Cada cifra tem o seu significado. O A é Lá, o B é Si, o C é Dó e assim por diante até Sol. Quando você vê um A, você diz que é um Lá. Ele é um Lá maior, mas o maior está em parênteses porque você subentende que você está dizendo que é um Lá maior. Se você disse só Lá, é um Lá maior. Se você vai falar sobre um Lá menor, você vai dizer Lá menor. Aí ele precisa ser dito. Então, se você vê um A, é um Lá. Se você falar sobre um Lá, a gente já sabe que é maior.
Se você falar Lá menor, a gente sabe que é um AM. Uma coisa muito importante, você vai ver A, mas vai falar Lá. Você vai ver um C, mas vai dizer Do. Você vai ver um DM, mas vai dizer Ré menor. Você vai ver um FM e vai dizer Fá menor. Você nunca vai dizer um AM, um CM. É sempre o que significa. As alterações são sustenidos e bemóis. No caso do violão, quer dizer que é aquele acorde uma casinha para frente ou uma casinha para trás. Você não vai ter que se preocupar com isso por enquanto. As músicas que você vai pegar vão ter só os acordes fundamentais. Isso você vai entender melhor mais para frente. Você conta as cordas de baixo para cima, da mais fina para mais grossa ou da mais aguda para mais grave. Então, a primeira corda é a mais fina. Aí a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, a sexta corda é a mais grossa. A primeira corda se chama Mi, a segunda Si, a terceira Sol, a quarta Ré, a quinta Lá, a sexta Mi. Você pode notar aqui que foi dito Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi, porque são notas, não são acordes. A grosso modo, você pode dizer que um acorde é o coletivo de nota. Isso também você vai ter que estudar um pouquinho mais para entender melhor. Mas a grosso modo é isso. A nota é uma nota. O acorde são várias notas tocadas ao mesmo tempo. Batida é o que você faz com a mão direita. Na mão direita você tem polegar, indicador, médio, anular e mínimo. Cada sinal representa um movimento que você vai fazer com a mão direita. A seta para baixo, polegar desce. Dessa forma. Não é assim, não é assim, não é... É dessa forma. Ele vai para frente, como se estivesse assim com a mão. Tá? A seta para cima, indicador sobe, é aqui. Não é assim, não é assim, é aqui. Ele é para frente. Aquela cobrinha, os 4 dedos descem, é isso. Veja bem, não é a mão que faz isso, são os dedos. Tá? Os dedos é que vão fazer o movimento. A mão, não é o braço que vai fazer o movimento. Esses são os movimentos que a gente vai precisar a princípio para vocês conseguirem fazer os exercícios, posteriormente as músicas. O acorde é o que você faz com a mão esquerda. Você tem dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Você tem corda 1, corda 2, corda 3, corda 4, corda 5 e corda 6. E você tem a casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6 e vai até a casa 19. O acorde de Lá, por exemplo, você vai fazer da seguinte forma. O dedo 1 na casa 2, na corda 4. O dedo 2 na casa 2, na corda 3. O dedo 3 na casa 2, na corda 2. Isso daqui vai ser o acorde de Lá maior. O acorde de Lá com sétima, você vai fazer da seguinte forma. O dedo 2 na casa 2, na corda 4. O dedo 3 na corda 2, na casa 2.
sair. Pode ser que no início saia meio assim, você vai precisar pressionar melhor as cordas para que saia o som de todas as notas. Você vai usar o mesmo padrão para fazer todos os outros acordes. Você vai ter aqui agora os acordes fundamentais maiores e menores. Os acordes fundamentais são os acordes básicos de cada tonalidade. Todos os outros acordes vêm a partir desses. Você tem os acordes básicos da tonalidade de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então, os acordes fundamentais de Dó são Dó, Sol com sétima, Fá e Dó com sétima. Sempre que você encontrar esse 7, você vai dizer com sétima, porque é esse acorde aqui de Sol com mais uma nota, que são 7. Os acordes eles são formados por 3 notas. Quando você tem uma sétima, você põe mais uma nota nele, ele fica com 4. Os acordes são formados por 3 notas. Quando você tem uma sétima, significa que você colocou mais uma nota nele, então ele está com 4 notas agora. Independente de quantas notas você toque, no violão você vai tocar no máximo 6, mas vão ser só essas notas. Vão ser essas 4 notas e algumas repetidas. Se você tocar no piano, por exemplo, você pode tocar 80 notas, mas vai ser só essas notas. Se você tocar num piano, por exemplo, você pode tocar 10 notas, mas vão ser só essas 4. E no caso de um acorde sem sétima, de um Dó, de um Fá, de um Ré, de um Sol, vão ser 3 notas. Você pode tocar 10, mas você vai repetir essas 3 várias vezes. A mesma coisa acontece com os acordes menores. Você tem os acordes menores fundamentais da tonalidade de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Sempre lembrando, Dó menor, Ré menor, Mi menor e assim por diante. Você também tem aqui os acordes com sétima. Por acaso são os mesmos dos acordes maiores. Mas aqui a gente está falando de uma tonalidade menor e esses vão ser os acordes da tonalidade menor. Você não vai precisar decorar tudo isso de uma vez, você vai pegar isso sempre aos poucos. Os exercícios de acorde você vai fazer da seguinte forma. Cada linha indica a ordem que você vai tocar os acordes. Você tem a primeira cifra, que indica a tonalidade. Então, você tem um D, que é a tonalidade de Ré. Você vai fazer o exercício de acorde em Ré. Você tem uma ordem dos acordes. Ré, Lá com sétima, Ré, Ré com sétima, Sol,
Lá com sétima e Ré. Você vai fazer com a batida 1, 2 vezes. Então, 1, 2, Lá com sétima, 1, 2, Ré, 1, 2, Ré com sétima, Sol, Lá com sétima, Ré. Você vai fazer a mesma coisa com a batida 2. Ré, Lá com sétima, Ré, Ré com sétima, Sol, lembre-se, toca em todas as cordas, tá? Em todas as cordas, os 4 dedos e o polegar, em todas as cordas. Você vai fazer também o exercício em Mi menor, tá? Você seguindo as mesmas regras. Vai fazer os acordes de Mi menor, 2 vezes a batida 1, Si com sétima, Mi menor, Mi com sétima, Lá menor, Si com sétima, Mi menor. Percebeu? Sempre 2 batidas. 1, 2, 1, 2. Cada conjunto de sinais é uma batida. Com isso você está apto a já tocar uma música. Você só precisa se acostumar com a mudança dos acordes e com as batidas. Você vai ter que sincronizar isso. Se você fizer esses 2 exercícios, você vai ver que vai ficar muito fácil pegar as músicas. A primeira música, uma música chamada Cabecinha no Ombro, foi gravada por Almir Sater. Essa música ela é feita com os acordes que você já estava estudando. Isso vai facilitar bastante. Você vai usar a batida 2 para fazer essa música. Ou seja, assim. Certo? Na música a gente não tem muito como precisar quantos acordes, quantas batidas por acorde. O que você vai fazer é mudar exatamente na sílaba que a música está pedindo. Então você tem aqui, ó, encosta, aí é que você vai começar a tocar. Você não começa encosta, você começa encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. E esse tá fora, tá vendo? E conta logo suas mágoas todas para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora. Que não vai embora. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora. Porque gosta de mim. Um detalhe, tá? Eu faço o Lá com esses 3 dedos aqui, ao invés desses 3. Eu acho mais confortável, mas tanto faz, tá? Nesse caso, tanto faz. Outros acordes é melhor você fazer com os dedos corretos por uma questão de postura.
vai ser melhor para você mudar de acorde para outro, para você se acostumar com um acorde. Nesse caso do Lá, não faz muita diferença você usar assim, tá? Com esses 3 dedos ou com esses 3. Você percebeu também que o acorde muda bem na sílaba em que você está cantando a música. Então você precisa estar acompanhando a música, você precisa estar cantando a música para saber a hora de mudar. Se você só simplesmente estiver tocando e não estiver acompanhando a música, você não vai saber a hora que tem que mudar. Então você tem que cantar a música junto para mudar ela na sílaba certa. Vamos passar para outra para ver como fica? Essa música é Como Eu Quero, do Kid Abelha. Também uma música simples, que vão entrar 2 acordes novos que você tem naquele dicionário de acordes que eu passei para você. Tá? É um Lá menor com sétima e um Fá com sétima maior. Ele tem um M. Não é um Fá maior com sétima, é um Fá com sétima maior. É um Fá maior com sétima maior. Lembre-se que isso são nomes dos acordes. Agora você não depende de saber o que eles significam para poder tocar. Você tem que saber identificar o acorde. Você vai ver um Fá com sétima maior, você tem que saber que é esse acorde aqui. Isso é o que é necessário para você tocar. Mais para frente você vai entender melhor o que significam essas coisas. Bom, então você vai começar com um Dó, tá? E vai tocar com a batida 1. Lembre-se que não tem um número certo de batidas. Você vai cantando a música e quando chega na sílaba que tem que ser mudado, o acorde vai estar em cima, você muda o acorde. Vamos tentar. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero você sério. Damas do sucesso, mundo particular, solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você, eu quero. Eu quero você, eu quero. Conseguiu entender como funciona? Você vai estar tocando e vai na sílaba em que você estiver tocando, que tiver o acorde, você muda o acorde. Lembre-se daquilo que eu disse no início, não é para você sair tocando como se fosse o máximo. Você está começando a tocar. Isso é para te dirigir. Tá? Isso não é para você ser um exímio tocador. Isso demanda tempo, demanda dedicação. Mas com isso você vai começar a tocar e a partir daí você consegue tocar melhor, tocar mais músicas. Vamos para a próxima? Será é uma música do Renato Russo, do Legião Urbana. Também é simples, os acordes você também já viu. Ela tem um detalhezinho que eu vou explicar na hora que ele chegar, tá? Vamos lá. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não ando dominando assim, que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? A mesma coisa, a única parte que mudou é aquele finalzinho quando ele diz acho que isso não é amor. Você vai fazer
uma parte da batida em Dó, a outra parte da batida em Fá. Uma parte da batida em Dó, a outra parte da batida em Fá. Então, Dó, Fá, é só isso que vai mudar, o que vai acrescentar na música. Então esse você pode até duvidar, acho que isso não é amor, certo? Uma dica, tá? Você tem que procurar mudar os acordes mexendo o mínimo possível aqui. Então, por exemplo, você faz um Dó. Quando você tem que fazer um Fá com sétima maior, você só vai abaixar esses dois dedos. Tá anotando aqui? Dó, você vai abaixar os dois dedos, tá vendo? Se você tiver em Fá e for para Dó, então esse dedo aqui não mexe. Procura ver isso quando você estiver mudando os acordes, você vai ver que isso ajuda bastante. Você vai fazer os acordes e vai mexer o mínimo possível o dedo. Por exemplo, você está fazendo Dó, vai fazer um Lá menor, é só tirar esse dedo. Você não precisa tirar tudo para começar a fazer o Lá menor. Então, esse tipo de dica é importante, você vai ver que faz a diferença você economizar esses movimentos, facilita bastante. Eu espero que vocês tenham entendido bem como que funciona a mecânica do violão. Espero ter mostrado que não é difícil, é complicado porque tem muito detalhe, principalmente no começo. Depois que você pegar esses detalhes, você vai ver que você pega a música e vai entrar um acorde a mais, um detalhe a mais. Mas não vai ter esse monte de coisa. Esse monte de coisa só tem porque você está saindo do zero. Não tem como você sair do zero e não pegar uma série de coisas. Mas isso aqui é o básico. Com isso você consegue tocar muitas músicas. Tá? Espero ter ajudado. Obrigado.